os atlantes meditavam 8 horas por dia. Pronto. Então eu vou ficar 8 horas lá, ninguém falou isso. Porque tem um cara de língua grande, né? Aí o que a espiritualidade fez? Sintetizou o tempo a um nível quântico, ao qual, se você meditar 15 minutos por dia, equivale a 8 horas espirituais. Porque, vamos lá de novo, 1 mais 5, 6 é o quê? Criação, gente. Então vocês estão com a faca e o queijo na mão. E dá reclama de barriga cheia. Gente, dando continuidade, né, a ideia de fazer, né, esse trabalho, né, em conjunto com o irmão é justamente trazer essa concepção material do que seria o tempo e divergindo também em umas questões espirituais, científicas, né. E agora, esse ponto, né, a gente vai trabalhar o tempo espiritual, né, que é para justamente a gente perceber como é que funciona essa dinâmica. Porque muitas vezes, como o irmão está colocando, a gente conversando, né, e eu coloquei essa situação para ele, ele ficou assim me olhando como se fosse, então, assim o rapaz pediu, aí eu dei o dinheiro, a minha intenção era de ajudar. Sim, mas ajudar como, né? Então, esse olhar espiritual, ele dá essa probabilidade de você perceber a extensão daquilo. Então, se você visse, né, aquela distensão do que iria causar para aquele irmão, você poderia entrar numa loja dessa, comprar certos alimentos e dar a ele. Então, as consequências não seriam tão danosas, mesmo que ele jogasse fora. Mas a sua intenção, ela contribuiu para ele mudar de aspecto. Né? Que aí talvez seria uma ideia de reflexão para ele, mesmo naquele estado obscuro que ele vive, né? É como se fosse já uma fagulha de luz para ele. Poxa, será que eu precisaria mesmo estar usando droga ou estar me alimentando de outra forma? Então buscar, né, esse olhar espiritual é para contribuir com todos, não é uma coisa só individual, né? Mas vamos dar seguimento aqui. Em relação ao vídeo, né, claro que muita gente ficou com caramiolas na cabeça, né? Porque às vezes a ideia sobre o tempo, espaço, ela se limita às coisas que eu me relaciono e não às coisas que realmente existem, né? E antigamente, né, as grandes civilizações, eu vou me aproximar mais da civilização Atlantis, elas dividiam o tempo de forma assim interessante, né? Ela constituía um tempo para trabalhar espiritualmente, né, sua alma, um tempo, né, para lazer, fazer as atividades, tudo, e outro para descansar, né? Ela intercalava em 3 momentos, né? Ela dividia o tempo em 3 momentos. E isso ajudou essa civilização a evoluir muito rápido, tão rápido que em certos momentos, né, acabou existindo contradições, né, de percepções da realidade, e aí culminou, né, no desfecho, né, que a gente já conhece, né? Então, de uma certa forma, isso acabou sendo transmitido, né, de uma forma ainda não tão completa para a civilização egípcia. A civilização egípcia, ela veio trabalhando com o tempo de uma forma totalmente diferente, né? Eu não vou me aprofundar aqui para não me estender muito, mas é só para a gente entender que quando foi compartilhado esse conhecimento com a civilização egípcia, ela começou a trabalhar de uma forma talvez mais próxima de uma ideia de transformação, né, de pensamento em realidade, né? Então tem muitos mistérios ali que foram constituídos dentro da parte espiritual e foram materializados aqui na Terra. Então tem muita gente que ainda tenta decifrar algumas coisas, mas porque ela está utilizando o aspecto material para entender o espiritual. Aí não consegue. Então, quando se alcançar assim, certos níveis, né, de percepções espirituais, muitas coisas ali que não estavam totalmente claras ficarão assim totalmente à luz, né, do conhecimento de todos, mas quando pessoas, né, realmente dispostas
a buscar um despertamento espiritual, vão conseguir, né, entender aquilo de uma forma assim completa. Tá? Em outro momento a gente fala sobre isso com mais calma. Essa concepção. Chega, né? Desculpe. Eu vi ele fazendo, achei interessante. Não é inveja não. Mas é aquele aprimoramento, né, que é necessário, né? A gente está evoluindo, gente. Não, o povo às vezes fala assim, porque ficar sentadinho, tomando um café, fumando. A gente, né, fazia muito isso, mas hoje a gente tem que acompanhar as coisas, senão a gente fica um pouco, né, ultrapassado. Não que perde a qualidade, né? Mas assim, a ideia da origem, Deus, essas coisas, não é o que a gente aqui vai tratar assim, de uma forma bem pontual. A gente vai criar uma concepção de como esse tempo de Deus chegou até aqui. Né? Então, a gente veio da fonte justamente para poder mostrar que você olhando para essa dimensão, né, de origem, ela vai lhe dar uma dimensão de tempo. Aí eu vou lhe provar como é que funciona. Mas aí no caminhar das coisas, tá? Aí aqui, vamos dizer que aqui, eita, tá tudo errado. Aqui seria a origem de Deus, certo? Aqui. Tá bom aí? Tá. Então aqui. Aí o que acontece? Essa energia, ela foi criada com o propósito de se expandir de forma geométrica no universo. Tá? Vamos ter várias conversas sobre isso, mas a ideia aqui é a gente entender o tempo. Então o que acontece? A energia de luz, ela precisaria se propagar de uma forma circular para poder atingir aspectos geométricos. Né? Então, nesse momento, a luz ela começa a se esticar e vai se esticando a tal ponto que ela vai perdendo, aqui, deixa eu ver, as características daquela luminosidade. Ela entra num processo de transição, que a gente pode falar que é escuridão, mas não é escuridão ruim. É aquela escuridão para ter a contração de energias. Tá, tudo bem? Estou olhando assim. Então, o que acontece? Nesse momento que há essa distensão aqui, de energia, essa contração de luz, ela perde efeitos. E esses efeitos entram em um contraponto com a energia, com a luminosidade, e criam o universo. E essa expansão, ela entra dentro de o que aqui seria tempo. Observem. Tem quantos... quer dizer, isso aqui é uma estimativa, tá, gente? Né? 1 milhão de anos, né? Essas coisas aqui. Aí, se vocês perceberem, ela está dentro de um movimento circular. Certo? Esse movimento circular, ele acabou se restringindo a uma concepção de movimento e espaço, que é justamente isso aqui. Aí eu poderia chamar isso aqui de tempo e isso aqui tudo de espaço. Até aí tudo bem? Estão acompanhando? Pronto. Aí, dentro das galáxias, começaram a surgir as massas. Por quê? A energia originária, ela perdeu o efeito sutil. Ela foi se tornando mais estendida e mais densa, formando, né, o que o irmão tinha colocado, né, princípios, ideias, conceitos, tudo. Começou a criar. E nesse momento aqui, que a galáxia começou a se formar, ela entrou num processo de absorção de energia a partir de um movimento de rotação. Então, ela precisa de um movimento de rotação para absorver energia. E o espaço, ele assumiu uma característica geométrica quadrada, que é para justamente dar uma qualidade de perfeição. Tá? Chegando aqui, em síntese,
Tá? O tempo, ele conversa com vocês, mas vocês não conseguem entender o que ele fala. Então, quando o vídeo, né, colocou que nosso irmão Einstein começou a se estender, né, dentro do conhecimento em relação ao tempo e espaço, demonstra quanto ainda muita coisa pode surgir a partir daquele ponto de vista que um irmão teve, né? Ele demonstrou que às vezes um ponto de vista é insuficiente para você conseguir alcançar todo o aspecto que existe em torno daquilo. Então, se a gente observar, desde o princípio existe o estado de rotação, tá? Que dá uma ideia de perfeição, aliado à ideia da qualidade de observação. Então, assim, hoje, ultimamente, daqui a algum tempo, vão falar sobre isso com vocês, tá? Que é justamente esse despertar de olhar em torno de si mesmo, mas alcançando um nível de 360 graus. Então, é como se você tivesse 6 pontos de vista que devem ser observados ao longo da sua condição de vida aqui. Aí, pai Antônio, isso não existe. Vai passar a existir. Porque a própria condição de você estar evoluindo depende de como você vai tratar esses pontos de vista dentro de um despertamento espiritual e dentro de um olhar de tempo de Deus. Porque tudo isso, eles têm que casar. Aí, pai Antônio, não é muita coisa. Não. Quando você consegue se relacionar com essas questões aqui, você adentra dentro dos reinos quânticos. E dentro dos reinos quânticos existem as possibilidades de você se relacionar com vários momentos, com várias situações, simultaneamente, sem perder a condição de você se desviar do seu destino. Então, hoje, né, a gente vem trabalhando muito isso, que as pessoas, elas entendem que o livre-arbítrio é uma coisa que é usual aqui. Muito pelo contrário, né? Ele é usual sim, mas em outro momento. Então, no momento em que você cria a condição de estar existindo aqui, você está fazendo com que tudo que foi colocado como um projeto, né, existencial está tendo que ser cumprido. Mas, devido às circunstâncias da vida, processos de ilusão, processos, né, de desafeto, de tudo, acabam desviando você do caminho e não possibilitando, às vezes, de você perceber a magia espiritual que existe ali. Então, aqui, o tempo, né? Você tem aqui o início, é aqui mesmo? Do 6, né? E aí a gente pode dizer assim, pai Antônio, por que começa com 6? É aquela coisa, né? 1 minuto tem quantos segundos? E se a gente somar 6 mais 0, dá quanto? 6, não é isso? E aí eu vou converter minha energia para um outro ponto, certo? Esse outro ponto, ele me dá uma outra dimensão, que seria o quê? 12. Esse 12 somado, ele dá o quê? A 3, que significa trindade. Aqui, né, significa... Oi? Não ouvi, não. Ah, sim. Muito bem. Criação, trindade, e aí eu tenho uma outra vertente do 6, né, que é o múltiplos. Eu tenho 1 mais 8, 9. 9 não é perfeição? Então aqui, ó, eu tenho a criação, que é o Big Bang, certo? Que é o estado de movimento, viu, gente? Eu tenho vocês, que é a trindade. Vocês não, é porque eu sou trindade. E depois eu tenho o estado de perfeição que vocês alcançam, certo? Aqui, certo? Quando vocês alcançam esse estado de perfeição, dentro do movimento do tempo de Deus, você consegue manipular as energias e o que você imaginar relacionados às energias e às leis naturais,
Mas, e observem que é o quê? 24, não é assim? Então eu tenho 2 mais 4, que é 6, que é o estado de criação que o homem perfeito consegue alcançar. E quando ele alcança o estado perfeito, ele volta para onde? Para a fonte. Exatamente. Então, se vocês olharem, parece assim simples, bobo, mas não é. Vocês conseguem entender que esse movimento que vocês precisam entender com o olhar material, será que vocês enxergariam? Então, vocês percebem a necessidade de despertar esse olhar espiritual para perceber essas comunicações espirituais que existem aqui hoje? Então, essas coisas, elas levam, né, ao nosso patamar, né, vamos chamar assim, né, de percepções, de tudo que você pode imaginar. Esse estado de rotação que a gente trouxe, né, para aproximar, né, da ideia do tempo, ele vai além disso, né, que aqui, na verdade, é uma forma de comunicação existencial para vocês perceberem o quanto ainda precisam de tempo para evoluir. Então, onde tem o hipercampo? Isso, obrigado. Então, partindo, né, daquele princípio, né, que a gente acabou de tratar, né, nós vamos vir para aqui, né? O cone de luz, né? É o que mais aqui? Isso. Foi uma representação mais próxima, né, que nós achamos para poder explicar como funcionaria essa ideia do tempo, mas dentro de uma concepção de consciência de vocês, tá? Aí você tem aqui, né, os cones de luz, eles estão invertidos justamente porque o olhar de vocês é totalmente inverso, tá? Mas se vocês observarem dentro daquela ideia de que quando conversamos, o cone, né, da concepção do Big Bang, ele parte se expandindo. E aí vai existir uma réplica aqui também, né? E aí você tem o hipercampo, né, que são essa quadratura aqui, como a gente comentou, tá? Para poder vocês terem uma ideia de espaço, porque a ideia de movimento é circular e a ideia de espaço é quadrada. Então, essa projeção holográfica é para você se perceber encarnado nessa existência e dentro de um tempo de rotação ao qual lhe dá uma dimensão de continuidade. Tá? Mas, o que houve de um tempo para cá? Uma desconstrução desse estado de consciência. E passou a existir um estado de concepção de ilusão, que são projeções criadas a partir de pensamentos coletivos e que eles se consolidam, né, dentro de uma existência ao qual as pessoas não conseguem se perceber dentro delas e acabam vivenciando vidas paralelas. Porque a própria condição da Terra já é outra. Essa hoje que vocês estão vivendo já é um passado, não é um presente constante. Então, vocês se aproximarem da ideia do presente é justamente recobrarem esse estado de consciência ao qual vão colocar vocês numa dimensão real e necessária para a continuidade evolutiva de vocês. Então, existe já uma projeção de uma quantitativa de pessoas que elas não vão conseguir se libertar a tempo desse estado de ilusão. Então, elas vão ser colocadas num outro estado de realidade, ao qual é um pouco mais primitivo, para justamente criar aquela necessidade
de um recomeço. Mas uma outra parte da população, ela já está se condicionando para poder alcançar esse outro nível de consciência para adentrar em uma realidade mais superior. Tá? Então, essa ideia aqui, do que a gente vem comentando, é justamente a ideia do observador, que seria a ideia de você se perceber e perceber 6 pontos de vista em torno de você. Você percebendo esses 6 pontos de vista em torno de você, você consegue alcançar aquele outro nível, né, de estágio, que seria a concepção do tempo de Deus, com aquela a codificação, né, que existe, e você conseguiria atuar de forma totalmente diferente da qual hoje vocês atuam, mas com um aspecto totalmente espiritual. Essa relação, ela seria dividida, mas de uma forma mais igualitária, porque hoje, praticamente, as pessoas não têm assim um tempo para entender essa concepção espiritual, porque elas acreditam que alcançar, né, um certo patamar evolutivo seria ela conseguir riquezas, e isso acaba criando um aprofundamento dentro da ilusão muito grande, né? E quando vocês, né, perceberem, as coisas já se modificaram, e aí vai entrar num processo meio assim complicado de pensamento. Porque ontem mesmo uma paciente, ela comentou um negócio engraçado. Ela falou: Antônio, o dinheiro está sumindo. Não, gente, o dinheiro não está sumindo. O dinheiro não está sumindo. O problema é que ele está se dispersando para justamente atingir, né, a quantidade de pessoas que vão permanecer aqui. Então, tem coisas que estão acontecendo sutilmente, mas que é para poder colocar a gente numa outra condição de pensamento, não para maltratar ou criar assim um desespero, conflito, nada disso não. E nesse momento que está existindo, né, a falta do dinheiro, como o pessoal fala, o pessoal se vê assim um pouco perdido. E aí tem procurado a espiritualidade justamente para preencher esses vazios. E isso tem assim ajudado, de uma certa forma, muita gente a encontrar novos caminhos. E esses caminhos levam, né, a um outro nível, né, de interação com outras energias, que fazem com que as pessoas consigam se perceberem realmente num estado de alma. Tá? Não se assustem não, tá? Isso aqui é bem... a gente vai depois trabalhar de forma assim, individual, cada ponto, tá? Porque se vocês perceberem, tem um eixo, né? Que esse eixo aqui é o que vocês deveriam estar, que é o estado presente, tá? Como vocês estão vivendo um estado de ilusão passada, vocês ficam mais ou menos beirando aqui, tá? Não se assustem também com isso não, porque depois vocês vão... Esse movimento, né, que nós estamos vendo aqui, seria um movimento extrasensorial. Tá? Ao olho nu não se enxerga esse tipo de movimento. Mas, às vezes, quando vocês conseguem meditar, vocês veem, né, certas coisas partindo justamente, né, de um ponto mais escuro. E às vezes ele vai se dilatando e mostrando outras facetas mais claras, aproximado da luz, outras coisas. Então, esse movimento que acaba existindo é uma interação entre você e o espaço, e não o tempo, que é um pouco diferente. Tá? Então, esse diagrama, ele mostra justamente a concepção do que você poderia entender como espaço. Seria essas intercalações, tá? Dentro da geometria, que é a base, né, da construção da perfeição. E quando vocês começam a despertar esse olhar espiritual, vocês começam a perceber essa dinâmica aqui. Tá?
expansão na consciência. A ideia, gente, é vocês chegarem nesse nível, né? Claro que não é uma coisa assim totalmente próxima do que a gente realmente vê, mas é uma concepção, né, de interação com tudo que existe. Né? Essa concepção de interação com tudo que existe faz com que você tenha um despertamento ao qual tudo isso aqui, que hoje é real, se torne irrelevante. Porque a dinâmica pode existir dentro da realidade material de uma forma assim contínua, mas a ideia própria de evolução é quando você consegue transformar massa em energia. Então, a ideia de você alcançar esse nível é justamente quando você consegue transcender toda essa concepção material e alcançar a concepção espiritual. E o tempo, ele entra de que forma? Criando essa dinâmica de movimento, ao qual eu consigo me identificar, e cada estágio que eu alcanço dentro da minha própria consciência, eu consigo perceber além daquilo que já estava. Então, essa dinâmica de movimento, ela se assemelha à dinâmica do tempo. Aqui, né, ele reflete o estado de pensamento que vocês emitem. E esse estado de pensamento que vocês emitem ecoa dentro da eternidade e se estende ao próprio universo. Então, na medida em que eu não consigo dar qualidade aos meus pensamentos, eu estou contribuindo com a degradação dele. E aí o reflexo que acaba me condicionando são as coisas que às vezes a gente encontra, né? Situações que as pessoas não conseguem resolver, problemas crônicos, doença, tudo isso. Então, esse movimento de pensamento, ele tem que ser projetado, né, da fonte, como a gente imagina. Olha aqui o que está aqui, uma esfera que se assemelha justamente à condição do tempo, tá? E aí você tem uma outra, né, que lhe dá uma dimensão de caminho. E essa projeção de pensamento que você aqui emite dentro de uma linha de destino é que vai ligar você a um ponto ao qual o filme, né, colocou, né, que o passado, o presente e o futuro é uma coisa só. E quando você consegue perceber essa fluidez, né, do tempo e espaço dentro da própria realidade de passado, presente e futuro, você consegue sim voltar ao passado, consegue sim adiantar para o futuro. Porque o seu estado de consciência permite o que você for fazer ou ver, não vai alterar a realidade de destino ao qual você construiu. Então, muita gente tem essa ideia de que isso não é possível porque acredita que não é possível. Quando se começar a acreditar que realmente isso possa existir, essas ondas de pensamentos que vocês emitem vão se juntar com outras, vai se manifestar um estado de geometria através do pensamento, vai se inverter e vai se manifestar materialmente. Então, assim, muitas vezes, não é que as coisas que a gente às vezes imagina que não existem, não são possíveis de acontecer. São sim. Agora, se eu estiver observando essa condição com o olhar material, aí não vai conseguir entender essas coisas de forma assim clara. Vai usar, né, como o irmão falou no vídeo, o senso comum e vai mergulhar, né, dentro de uma concepção de conceitos próprios e vai viver sempre limitado. Então, a ideia de alcançar esse tempo de Deus é justamente vocês conseguirem alcançar essas camadas
e conseguirem atingir pontos aos quais transformem uma imagem em realidade. Essas contrações assim de próximas, né, do que a gente já faz, quando você atingir esse estado próximo de perfeição e que você imaginar voltar no passado, é mais ou menos a ideia desse aqui, né? Só que mais rápido. A gente botou lento, senão você vai ficar tudo tonto, né? Então assim, a gente trouxe isso não é porque queria imaginar que vocês não conseguiriam entender isso. É para vocês começarem a refletir sobre essa possibilidade, sobre essa condição de se fazer algo que talvez seja impossível hoje. Mas por quê? Como vocês estão presos dentro de um processo de ilusão passada, coisas que realmente fazem sentido no futuro, para vocês ainda é caso de impossível. Mas, com esse estado de reflexão renovado, possa ser que as coisas venham a se modificar. Quando falamos de tempo, nós estamos falando também de centros de força, né? E esses centros de força, eles que absorvem, né, a energia e recarregam o corpo. Mas se vocês perceberem também, esse movimento é circular, que se assemelha à condição do tempo que a gente até observa no relógio, de movimento, né? E às vezes, né, quando a bateria ou o relógio entra assim num colapso que não consegue dar, as pessoas ficam um pouco assim meio perdidas. Elas não conseguem entender que o tempo já faz parte dela, que aquilo ali é só um olhar material. E às vezes perde assim a concepção mesmo de tempo e espaço, achando que para corrigir isso ela tem que ter um olhar sobre algo que dê uma definição para ela de que momento é aquele. Então, esse momento que é construído a partir desse olhar sobre o tempo, ele não é tão real como se imagina. Porque a própria concepção de tempo ela já existe. Você só vai se aproximar dela. Às vezes, né, no tempo, né, a gente acaba carregando muitas expressões. Expressões essas que danificam o corpo material, ao qual você, né, se ligou de corpo e alma para poder criar o aspecto de destino, né? E muitas vezes a gente não consegue entender certas coisas. A pessoa vai no médico, faz exame, olha tudo e está tudo normal, mas ela por dentro sente um desconforto, uma inflamação, alguma coisa. Então, muitas vezes, né, com aquelas emissões de pensamento, há uma mudança, né, na estrutura corporal da pessoa, onde a alma ela não consegue preencher o espaço, e esse espaço, sem o preenchimento da alma, cria esses aspectos, né, que às vezes são bons e às vezes são ruins. Então, muitas vezes, quando você, né, alcança o despertar do olhar espiritual e o tempo de Deus, você consegue enxergar essas coisas. Então, quando você for ajudar alguém, você teria, né, a capacidade de perceber o que ela precisa de fato, não o que ela imagina que precisa. Então, essas ideias paralelas que estamos trabalhando é para vocês perceberem o quanto vocês podem ganhar com esse despertamento espiritual. Mas para isso tem que se esforçar. Não adianta imaginar que as coisas por si só vão se refazer e vocês vão conseguir alcançar essa capacidade sozinho, né? Tem que existir, como se fala, né? A prática leva à perfeição. Mas eu estou praticando o quê? Ficar mais rico, mais bonito, essas coisas todas, né? E aí no final, o
que eu chego no tempo de desencarnar, que é o que mais a gente vê lá do outro lado, viu? Gente, eu não fiz nada. E isso é um problema crônico, viu? O filme. Eu vou passar um trecho rapidinho do filme e vou depois explicar a vocês o que ela queria dizer com aquilo, tá? É bem pequeno. Como conseguiu acessar toda essa informação? Impulsos elétricos. Cada célula conhece e conversa com todas as outras. Elas trocam 1000 bits de informação por segundo entre si. As células se agrupam formando uma trilha de comunicação gigantesca e, por sua vez, formam uma trilha. As células se juntam, assumem uma forma. Não faz diferença, é tudo igual. Os humanos se consideram únicos, então basearam toda a sua teoria de existência em sua singularidade. É a sua unidade de medida, mas não é. Todos os sistemas sociais que criamos são apenas expostos. 1 mais 1 é igual a 2, é só o que aprendemos. Mas 1 mais 1 nunca foi igual a 2. Na verdade, não existem números nem letras. Codificamos nossa existência para reduzi-la ao tamanho do nome, para deixá-la compreensível. Criamos uma medida para podermos esquecer sua insondável escala. Mas se os humanos não são uma unidade de medida e o mundo não é governado por leis matemáticas, o que governa tudo? Filme um carro correndo em uma estrada, acelere a velocidade da imagem infinitamente e o carro desaparece. Então, que prova temos de sua existência? O tempo dá legitimidade à sua existência. O tempo é a única unidade real de medida. Ele é prova da existência da matéria. Sem o tempo, não existimos. Tem como voltar? Olha, vocês deram para entender o que ela tentou explicar aqui através da ideia do tempo? Deu para ouvir? Pronto. Tem o diálogo. Mas se você não se incomodar, pode voltar no filme que eu vou só conto algo mais. Eu queria que você pausasse, tá? Como conseguiu acessar toda essa informação? Impulsos elétricos. Depois. Ó. Pode dar interferência? Não, pode? Ó. Certas coisas, às vezes, elas são, assim, transmitidas de forma diversas, né? Tem literatura, tem filmes, psicografia. Então, a espiritualidade, ela procura uma forma de estimular vocês a refletirem de uma forma diferente, independente do que se pense, tá? Então, esse filme, de uma certa forma, ele representa algumas coisas as quais as pessoas, né, conseguindo despertar esse olhar espiritual e o tempo de Deus, conseguem alcançar, né? Então, ela falou que passa a existir, né, bytes de comunicação entre as células. Isso é real, tá? Aqui? Tá bom? Aqui? não, baixa que ele fica à vontade. Baixa o áudio que ele fica à vontade. É o espaço. Baixa o áudio que ele fica à vontade. Baixa o E aí, o que acontece? Como
né, se vive dentro de uma limitação de pensamento, claro que certas coisas não fazem sentido, porque eu estou olhando aquilo e observando de forma material. Então nunca vai ter assim uma ideia assim, isso realmente faz sentido. Não vai fazer porque as pessoas às vezes elas se verem de uma forma sempre uma concha, né? Elas não se verem assim expandidas. Então essa ideia do que ela falou, realmente se vocês se concentrarem, fizerem, né, uma relação, né, com o seu corpo, isso começa a ter assim um elo de comunicação entre as células. Mas infelizmente certas coisas, né, elas vão se desconstruindo e outros valores vão se dando porque se imagina que aquilo seria o caminho de se construir, né, alguma felicidade. Tá? Deu. Cada célula conhece e conversa com todas as outras. Elas trocam 1000 bits de informação por segundo entre si. As células se agrupam formando uma teia de comunicação gigantesca, que por sua vez forma a matéria. Você vê, né, que depois que passa a existir uma comunicação, que seria aquela comunicação também, né, da ideia do tempo de Deus, que a gente fez aqui os cálculos, aquilo também é uma comunicação. Né, o tempo, ele está conversando com você. Então, essa ideia da interação através, né, da comunicação, ela é real. Então, ela parte do macro para o micro. Tá? Então, essas interações, a partir, né, da concepção de realidade, se baseiam também em vocês. Tipo assim, vocês começam a perceber esse espaço aqui como real, ele é real. Se vocês começam a não observar as coisas como irreais, elas começam a se desfazer. Só que é uma coisa tão rápida, tão sutil, que vocês se prendem, né, a recortes de realidade, ao qual não percebe essa modificação. Então, assim, às vezes a gente fala umas coisas, a pessoa fica meio que... Mas se ela começar a refletir e entender as coisas de forma bem objetiva, mais sutil, ela vai entender que isso tudo faz parte de uma concepção de pensamento, não de uma concepção de um pensamento. As células se reúnem, assumem uma forma, se deformam, reformam, não faz diferença, é tudo igual. Os humanos se consideram únicos, então basearam toda a sua teoria de existência em sua singularidade. Parece até que é conto de fada, mas é verdade. Intimamente, por mais que se fale de certas coisas, porque em Marte, gente, tem civilização lá, tem pessoas, tem tudo. Só que a capacidade que vocês têm é limitada de enxergar eles lá. Entendeu? Tem gente lá, tem tudo. Cidade, carro, tem tudo, carro. É um negócio lá, que eu sei o nome agora. Mas tem tudo lá. Então as pessoas às vezes ficam assim, será que existe? Existem sim. Se você ficar se limitando a imaginar que vocês são seres únicos nessa dimensão de galáxia, vocês não vão conseguir entender o processo evolutivo da vida. Por mais que se fale, por mais que vocês consigam imaginar que estão evoluídos, muito pelo contrário. Vocês estão despertando, é diferente de estar evoluindo. É uma diferença muito grande. Então, às vezes a pessoa, não, Patinho, mas eu acho que eu consegui. Aí você olha assim, tá bom. Não vai entrar em contradição com a pessoa que estabeleceu um elo de realidade, né, da qual ela acredita e que ela entende como verdadeiro. Então, ele precisa estar dentro de uma ideia espiritual para a gente entender realmente o que aquilo representa, né? Então, se a gente ficar sempre se pensando de forma limitada, a gente não vai dar passos mais largos, né? É a sua unidade de medida, mas não é. Todos os sistemas sociais que criamos são apenas expostos. 1 mais 1 é igual a 2, é só o que aprendemos. Mas 1 mais 1 nunca foi igual a 2. Quando ela fala isso, ela não quer contrariar os matemáticos não, viu, gente? Ela está demonstrando que nosso olhar nos limita apenas ao que vemos.
Porque dentro de uma concepção espiritual e dinâmica, 1 mais 1 nunca foi igual a 2. Quem é matemático aqui? Não é para se ofender, não. Hã? Foi? Pronto. Olha, baseado, né, na codificação que existem dentro de vocês, existe, né, uma dinâmica que se chama código binário. Tá? Esse código binário, ele se movimenta e dá uma sensação de que você está se relacionando com um aspecto mais sutil da existência, tá? Que seria 010101. Então, muitas das pessoas, elas acabaram não percebendo esse movimento do 0101 e se ligaram apenas a um movimento que seria 1, que dá a ideia de singularidade e não de multiplicidade. Tá? Então, existiu realmente esse desvio por questões outras, que a gente não vai poder falar aqui agora, né? Que houve umas intervenções aí de outros seres e acabou limitando vocês de alguma forma. Mas a ideia hoje é a gente refletir num outro aspecto da vida, ao qual existe, porém eu não consigo acessar. Tá? Na verdade, não existem números nem letras. Codificamos nossa existência para reduzi-la ao tamanho do nome, para deixá-la compreensível. Criamos uma medida para podermos esquecer sua insondável escala. Mas se os humanos não são uma unidade dividida e o mundo não é governado por leis matemáticas, o que governa tudo? Filme o carro correndo em uma estrada, acelere a velocidade da imagem infinitamente e o carro desaparece. Observem, né, que quando ela for colocar o tempo, é aquele tempo que a gente está trazendo para vocês, né, que é o tempo de Deus. Essa ideia do movimento do carro, ela é muito interessante, porque imagine um ser espiritual que vibra numa vibração. Então o carro fica visível. Aí imagine um ser que vibra em outra vibração. O carro começa a passar um pouco despercebido. E aí você vê uma aceleração maior e aí você não consegue mais enxergar o carro. Mas quem tem um olhar espiritual consegue enxergar o carro numa outra dimensão. Porque a velocidade que ali foi, né, criada naquele instante, ela movimentou as partículas materiais a tal ponto de que ela se reconstrói a cada instante que ela passa. Ficou confuso, gente? O que eu falei? É pra sair daqui com um nó na cabeça mesmo. Esse negócio de vir pra cá aí. É para sair com um nó na cabeça. Imagine, né? Volte a história do carro. É rápido. Mas se os humanos não são uma unidade dividida e o mundo não é governado por leis matemáticas, o que governa tudo? Filme o carro correndo em uma estrada, acelere a velocidade da imagem infinitamente e o carro desaparece. Então, que prova temos de sua existência? O tempo da legitimidade é sua existência. O tempo é a única unidade real de medida. Ele é prova da existência da matéria. Senhor. Observe que, no olhar do tempo material, eu consigo enxergar o carro normalmente. E quando eu aumento a velocidade, eu estou me aproximando de uma ideia de mais energia sutil, não é isso? Então, ela se desconstrói e se reconstrói a cada instante. Então, materialmente, para eu ver um carro, eu aglomero as informações visuais e condiciono ela a uma massa. Essa massa me permite entender que aquilo está materializado. Mas quando eu crio uma alternância entre uma realidade e outra, eu acabo criando o quê? Uma constante alteração no tempo, fazendo com que aqueles movimentos vão se repetindo, mas de forma mais rápida.
Então é como se estivesse construindo a cada instante. Então, assim, essas realidades que eu estou tentando aqui passar para vocês, elas existem. Só que vocês não conseguem enxergar. E aí cria aquela coisa, né? Talvez aquele velho lá é meio doido. Pode até ser, mas se no final eu tiver razão, quem é que vai ser o doido aqui? Então, assim, a gente que aprendeu a ter paciência sempre espera o final. Entendeu? Nunca fica aflito com o início e meio, não. É sempre o final. Então, assim, essa ideia do tempo, né, mostrada aqui, ela é bem assim, próxima do que a gente queria mostrar para vocês. Né? Que se vocês perceberem, o carro existe, gente. Mas se eu colocar ele numa condição de aceleração, ele deixa de existir, mas para os meus olhos materiais, ele continua existindo ali, mas de uma forma diferente, numa dinâmica diferente, numa realidade diferente. Então, as pessoas, elas têm receio de tentar se aproximar do que é novo. Elas preferem, né, viver da mesma forma, repetidamente, refazendo só a interação entre o tempo e outro. Porque o movimento do tempo de vocês, hoje, não se assustem não, tá? Está parado. Ele não está contínuo como deveria estar. Então, vocês estão se refazendo dentro de uma realidade a qual, né, vocês se permitem e não entrarem no colapso do tempo. Então, imaginem quanto tempo vocês estão parados. Muito tempo. Não existimos. Oi, minha filha. Mas é isso, né? Qual o problema, assim, hoje? Não é o tempo, é o espaço. Deu nó na cabeça? Deu? Mas a ideia é essa mesma, viu? Ó, repare. Se a gente for analisar com calma, as 24 horas são as mesmas. Não são? Não é isso? Hoje a gente estudou o quê? O tempo de Deus, né? De uma certa forma. Só que tem um paralelo que se chama espaço, que é justamente essa ideia, né, de concepção de um ponto para o outro. Certo? O que está acontecendo? Eu estou vivendo, né, um distúrbio dentro de uma realidade de ilusão, ao qual ela está se desfazendo. E ela se desfazendo, a concepção de realidade está se manifestando. Então, como eu crio essa divisão entre esse ponto de vista e outro, é justamente essa sensação de que o tempo... Deu para entender, gente? Pessoal, ó, vocês estão vivendo concepção de realidade de ilusão. Ponto. Só que isso, com o tempo, vai se desmanchar. E aí está existindo uma relação com a realidade. Esse ponto de estar se desconstruindo a ilusão para se aproximar do estado de realidade, está criando esse colapso de tempo. Entenderam, gente? E aí dá essa sensação de que o tempo foi encurtado. Deu para responder, minha filha? Oi? Deu? Deu? Pai Antônio. Oi. Eu acho que eu meio que entendi mais ou menos a analogia. Certo. É como se todos nós víssemos as paletas de um ventilador em um estado de aceleração rápido. Todos nós nunca vimos essas paletas sem movimento. Isso. Então, a partir do momento que a gente sempre viu ela nesse estado constante de movimentação, a gente não consegue imaginar que ela existe de outra forma. Isso, perfeito. Exatamente. Aí você, quando começa a imaginar, você amplia a sua capacidade de percepção. Aí começa a se relacionar com aquela ideia do tempo de Deus. Né? É porque
quando a gente traz o tempo espiritual para encaixar com o tempo material, nunca dá certo. Então, a gente tentou se aproximar e, assim, a gente vai abrir para as perguntas, tá? E, assim, qualquer coisa, gente, desculpe mesmo, a gente tentou trazer, assim, de uma forma bem dinâmica. O tempo é curto, né, aqui na matéria. Mas a gente vai tentar ver assim, uma forma de continuidade, né, de outras palestras para poder a gente aprofundar as coisas, né? Claro que hoje só foi para a gente perceber uma outra dinâmica do tempo, tá? Mas se vocês olharem o tempo de outra forma, vocês vão ver que vocês vão começar a entender as coisas também de outro jeito, mais sutil, mais palpável, né? Vocês não vão se sentir assim tão agredidos com tudo. Então vocês vão ver que vocês vão conseguir alcançar assim, patamares evolutivos bem assim, palpáveis, tá? Então, às vezes, eu não consigo exercitar a prática do que eu sei que eu devo fazer de fato. Quando eu não constituo isso dentro de uma realidade de tempo, eu não estou repetindo o tempo sempre no passado? Dói, mas é verdade. Gente, sei lá, vamos lá. Amar o próximo como a ti mesmo. Quem é que pratica isso aí? Não, estou dando só um exemplo. Você entendeu? Tem coisas que vocês já sabem que vocês têm que fazer, mas é ignorado por N motivos. E aí eu estou sempre voltando para o ponto para poder refazer esse ponto de vista. É como se fosse uma recuperação da escola. Exatamente, que nunca passa. Não é que nunca passa, não, viu? Desculpa, que demora de passar. Meu filho ficou. É porque assim, eu vivo numa rotação de pensamentos, as quais tem coisas que inicialmente elas não são absorvidas. Porque eu acabei admitindo que tudo aquilo que às vezes eu pensava que era verdade, é de fato. E que na verdade certos conhecimentos são complementos um do outro. Então eu tenho que admitir que às vezes conhecimento é uma continuidade e não uma coisa estática, parada. Então às vezes o que é que eu falo? É assim, é porque vocês na verdade vivem materialmente de forma muito intensa, né? E espiritualmente a gente fica de cultura só olhando. É o que acontece. Às vezes vocês fazem as coisas que vocês mesmos nem percebem. E aí a gente, quando vocês vão lá às vezes, né, ou a gente conversa, eu não fiz nada. Então são coisas assim que às vezes você diz assim, não, patrão, eu não sou assim não. Aí você fica, então falar para ela as coisas não vai adiantar, então tem que, né, trabalhar mentalmente. Então, são questões assim que deixam você preso em um estado de realidade passado. Porque se você sabe que você tem que fazer aquilo e não faz para justamente dar outro passo, você está preso aqui. É como se você fosse para frente, não conseguisse se organizar da forma adequada e tivesse que voltar de novo. Lembra do filme? Antes que eu vá, deixa eu fazer. Então, gente, é assim. Tem mais alguma pergunta? Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre os mundos paralelos. Você volta a mim. A gente ia até falar, mas é porque o tempo, né, daqui está muito escasso. Aqui, ó. Isso aqui é realidades paralelas, gente. Platão, isso não existe não. Olha a ideia do passado. Então, assim, dentro da concepção, né, de ideias, né, que às vezes existem, por exemplo, foi Guto que perguntou, não foi? Existe um outro Guto em uma outra realidade paralela. Aí você, Antônio. Não, eu não queria entrar nesses detalhes, mas ele me forçou. Ó, gente, é porque assim, eu vou só resumir, tá? Na concepção
de um certo tempo histórico de vocês, mexeram em vocês. Tá? Mexendo em vocês, acabou criando, né, um problema. Mas como, né, diz que a natureza sempre, nada se perde, tudo se transforma, se criou dimensões paralelas para que essa divisão que existiu entre vocês e essa situação não se perdesse. Então é como se existissem 6 mundos em 6 realidades paralelas, tendo o mesmo processo evolutivo para depois se unir com ele no presente. São chamadas de consciências integradas. Mas não vamos, pelo amor de Deus, senão a gente vai perder o tempo todo. Volta. Quer outra pergunta? Deu para entender, meu filho? Eu sei que ficou meio... Mas depois a gente fala sobre isso. Ah, sim. Isso. A gente vai trabalhar bem essa questão de realidades paralelas. Viu, gente? Diga, minha filha. É Cacira, meu Deus. Então, quanto o aperfeiçoamento escolar pode me ajudar nisso e como eu posso me relacionar com um número muito grande de atividades para o tempo que objetivamente parece não caber nas horas do dia. Que costume fazer. Isso é uma questão de descartar possibilidades e escolher aquelas que estão no fluxo de vida ou uma forma de me relacionar com elas que eu consiga não me perder no meu fluxo, como o senhor falou também. Não vai se perder não. Ó. Você consegue entender isso aqui, esse diagrama? Oi, filho? Está analisando, né? Quando as pessoas começam a refletir sobre isso, elas começam a estimular esse tipo de acesso que você está buscando. Tá? Que esse estímulo que passa a existir aqui, ele lhe dá a condição de você acessar os reinos quânticos. Isso aí é meio fantasioso, não é não? Se você começar a se estimular, você vai ver que coisas que você resolvia em uma semana, em um dia você resolve. Agora, é como a gente falou, né? A prática leva à perfeição. Tem que exercitar, gente, senão não adianta. Aí tem dúvida disso aqui? Tem dúvida disso aqui, gente? Com a prática? Então, o 6 representa a criação, certo? Eu tenho que me ver como um ser o quê? Divino. Que dentro de um movimento eu me tornei o quê? Uma trindade. Essa trindade se aperfeiçoou e alcançou o quê? A perfeição. Dentro da perfeição, eu deixo de ser manipulado para manipular. Eu alcanço o estado de criação. Da criação, eu reconheço o meu estado natural e retorno à fonte. Aí fala assim, para Antônio, e para alcançar isso? Aí a gente vem com aquela outra dinâmica, viu? A espiritualidade é tão boazinha com vocês, que vocês nem imaginam. Já estou terminando, viu, meu filho? Se perdoe. É rápido. Antigamente, os atlantes meditavam 8 horas por dia. Pronto. Então eu vou ficar 8 horas lá, ninguém falou isso. Porque tem um cara de língua grande, né? Aí o que a espiritualidade fez? Sintetizou o tempo a um nível quântico, ao qual, se você meditar 15 minutos por dia, equivale a 8 horas espirituais. Porque, vamos lá de novo, 1 mais 5, 6 é o quê? Criação, gente. Então vocês estão com a faca e o queijo na mão. E dá reclama de barriga cheia. Não, vocês entenderam mesmo? Mesmo? Então, o que vocês têm que fazer agora? Arregaçar as mangas. Não vai ficar 8 horas não, viu, gente? Meu amigo frisa lá no vídeo, meu filho. Que é 15 minutos. 15.
esses 15 minutos, vocês vão ver que se transformam em horas intermináveis. Quando vocês voltam, a sensação do tempo é que ele não passou da forma que vocês têm a concepção. Eu só vou trabalhar 15 minutos agora. Olha, ninguém falou de trabalhar. Exercitar o estado espiritual. Utilizar isso também, porque daqui a pouco ele vira, né, pedinte e diz que foi eu que disse. Tá? Gente, muito obrigado mesmo. Foi assim,